Olá, olá, eu sou a Marina Antunes, vibro com os desertos e sou tão apaixonada pelos morangos com açúcar que casei com um. Aos 13 anos fui diagnosticada com linfoma não Hodgkin. Hoje ando à procura de pessoas que, apesar do diagnóstico de cancro, vivem a vida com um sorriso nos lábios, porque eu acredito mesmo que é possível ser feliz no caos. Esta é a série à procura do True Power. Não me canso de te dizer que a tua vida tem que ser muito mais que sofrer, porque tu és True Power. True Power. True Power. True Power. Luciana Mendes, Lu para os amigos, nascida e criada na cidade do Porto que ela adora, neta da sua amada Letinha e apaixonada por regueifa. A Luciana é uma comunicadora nata, adora moda, teatro e dança e o seu sonho é um dia vir a trabalhar na rádio. E eu hoje venho à procura dela aqui no Mercado do Bolhão e trago uma arma comigo. Tu vens muito bem acompanhada. Traga uma arma comigo, a dizer, traga uma arma comigo e tu apareces, que eu sei que precisavas de um motivo para vir. E então pensei... Eu vim pelas gomas, eu sei. confesso. Foi pelas gomas que compraste. Minha Lu do meu coração, estamos aqui na cidade do Porto, no Bolhão. Opa, Vou só fazer uma correção. Bolhão. Bolhão! Estamos no Só uma Bolhão! correção. Porquê que este sítio é tão importante para ti? Este sítio é muito importante para mim porque eu passei aqui grande parte da minha infância. Sim. A minha avó, isto na altura, nos anos 80, não havia supermercados aqui na cidade do Porto, Sim. eram pequeninos, não é? Eram mercearias. E normalmente a sábado de manhã vínhamos sempre aqui comprar os legumes e a fruta, então era um sítio que me era muito familiar. Sim. E eu adorava subir e descer as escadas com elas, ela conhecia as vendedoras todas e era um ambiente muito Porto. E eu estou muito orgulhosa por isto ter sido requalificado e por estarmos aqui agora, tal como tu disseste, no coração da minha cidade. É verdade. E este sítio traz-te estas memórias da tua infância, porque a tua avó também era uma personagem, não é? Era. Toda a gente gostava dela, ela era muito animada, ela era muito divertida. É a minha pessoa preferida. É a tua pessoa Desde preferida. sempre. Ela partiu fisicamente, mas está viva dentro de mim. E acho que estar aqui hoje também é estar dentro dela, estar dentro do meu coração. E acho que faz todo o sentido. E fico muito feliz por me teres convidado e por eu te estar a mostrar o bolhão, porque também não conhecia. Não conhecia, Pois, fico não muito conhecia. Eu vim antes de ser requalificada, ainda não tinha vindo aqui. Mas para mim é muito importante sentir esta energia, porque apesar de eu não ser do Norte, eu sinto-me de cá, sabes? Porque Eu acho que tu tens uma costela nortenha. Ah, pá, eu vim na feira. Lu, estamos aqui no Teatro Sá da Bandeira, que é tão especial para ti. Cresceste aqui praticamente. A tua avó trabalhava aqui, o teu pai, a tua mãe. Sim. A minha avó era costureirinha, foi conhecida aqui no Sá da Bandeira e em outros teatros que ela trabalhou como uma costureirinha. E o meu pai e a minha mãe chegaram também a trabalhar aqui em part-time também. Então, a minha infância foi passada aqui. Eu ficava aqui a dormir nos camarins, enquanto o meu pai e a minha mãe e a minha avó trabalhavam aqui. Portanto, este teatro, para mim, são memórias mesmo muito boas. Eu cresci praticamente aqui. E tu na altura sonhavas com o palco, querias ser atriz? Se calhar, agora pensando bem, eu tive umas oportunidades e na altura até era para ir para Lisboa, mas a minha família não deixou. E então sempre fiquei com aquele bichinho, porque eu adorava. A primeira vez que eu tive contacto com maquilhagem foi aqui no teatro, com a moda, com a roupa, foi tudo aqui, exatamente neste teatro, no Teatro Sá da Bandeira. E eu acho uma coisa extraordinária, porque tu ainda hoje, tu compras uma roupa, mas és tu que alteras os teus looks e tu Sim, já fazias sim. isso, aprendiste isso com a tua avó? Sim, costureira, lá está, eu cresci com isso. Pequenininha já pegava na máquina de costura e modificava a minha roupa. E na escola até era conhecida por causa disso, porque eu sempre usava roupa diferente de toda a gente. E agora, já não faço isso porque não tenho uma máquina de costura, mas faço à mão, por vezes, e modifico a minha roupa. Sim. E então no outro dia estivemos juntas e eu tinha um casaco que fui eu Onde é que que compraste esse casaco? Fui eu que o fiz. Sim. No fundo, a imagem sempre foi importante para ti. Tu tiveste depois o teu próprio programa, foi uma experiência espetacular. Sim. Onde é que era o teu programa? Era a TV Porto, agora já não existe, era Sim. um canal autárquico, agora está extinto, mas tinha um programa que me deu muito prazer, que era sobre o lazer na cidade do Porto. Uau. E então eu fazia sempre, mostrava aos portuenses sítios e pessoas
em torno sempre do lazer e da cidade. E eu fui muito feliz a fazer isso, por acaso. E depois, quando veio o teu diagnóstico e tu partilhas isso de uma forma muito natural, a imagem é claramente afetada e como é que isso te afetou emocionalmente? Sim, eu tive um cancro, não é? Na cara. Sim. Não é? E eu toda a minha vida trabalhei sempre com a minha cara. Um osteosarcoma, não é? Um osteosarcoma na maxila, sim. Exatamente. E toda a minha vida eu trabalhei com a minha imagem, Sim. não é? E curiosamente, antes de eu ter tido cancro, eu tatuei uma coisa que dizia além do que se vê. E eu não fazia sentido, não tinha noção, não é? Do quão isso iria fazer sentido na minha vida. Porque o cancro foi na minha cara, ou seja, no meu meio de trabalho. E o que é que te estimulou na altura a fazer essa tatuagem? Lembras-te? Qual foi o momento? Gostei da frase. Além do que se vê. Além do que se vê, porque toda a minha vida eu sempre tive que provar duas vezes as coisas, porque parecia que nunca ninguém achava que eu era inteligente, do género, é uma cara engraçada, nunca ninguém me achava inteligente. E então eu sentia sempre que tinha que estar sempre a provar isso, que eu era além do que se vê, não é? E curiosamente o cancro apareceu na minha cara e as pessoas deixaram de prestar atenção à minha cara e passaram a achar atenção a mim, a ver-me, não é? E eu entendi que nada é por acaso. Fogo. Há uma Luciana antes deste diagnóstico e depois do diagnóstico. Sem dúvida, sem dúvida. Eu aprendi, lá está, que eu não sou só uma cara, que eu sou mais. Aprendi também que eu posso e devo continuar a ser vaidosa, porque há muita gente que pensa que isto que me aconteceu na cara eu devia me esconder, devia ter vergonha. Eu não tenho que ter vergonha, eu não escolhi que isto me acontecesse, Claro. mas eu estou cá. E a vida é agora. Exatamente. Por isso é que eu não me escondo. E mesmo sem dentes ainda na arcada superior, eu pintava os meus lábios de vermelho. Eu arranjava-me. Tu disseste uma coisa há dias tão engraçada, tu lembras-te? Disseste assim, eu só pintei o lábio de baixo, pois foi, quando estávamos... Como é que era? Eu sou semi-vaidosa. Semi-vaidosa, agora só pinto o lábio de baixo, semi-vaidosa. Mas é mesmo cancro com humor, ok? Sim, exatamente. Mas esta leveza e esta tua espontaneidade e isto tudo, tu acreditas que isto foi fundamental para estares aqui hoje também? Sem dúvida, sem dúvida. Porque já foste atrás da tua cura, porque tu não conhecias ninguém que tivesse o teu cancro e tu foste atrás disso. E só me diziam, é um osteosarcoma, é um cancro raro, é um cancro raro. E eu digo isto e volto a repetir, nem que fosse 1% de possibilidades de eu estar cá, eu ia ser o 1%. E eu estou cá. E eu sei que é um cancro difícil e que não há assim tanta informação, porque lá está, como tu já sabes, eu tive que ir procurar lá fora, tive que pesquisar coisas lá fora, porque eu queria estar perante um médico e estar informada sobre aquilo que eu tinha. Eu não queria só que um médico me desse informação, eu queria saber exatamente o que é que eu tinha e foi isso que eu fiz. Eu pesquisei e encontrei fora de Portugal pessoas que tinham tido exatamente o mesmo cancro do que eu. E atenção, eu não fiquei pelas pesquisas de morte, porque quando vamos ao Google as primeiras pesquisas que aparecem em morte. Sim, sim. Eu procurei pessoas que tivessem sobrevivido, que estivessem cá. E ajudaram-te? Completamente. Ainda hoje falo com elas. Ainda hoje falas com elas? Em 4 cantos do mundo. E depois, a vida dá muitas voltas, porque agora és tu que ajudas muita gente, tu fazes um trabalho absolutamente excepcional, não só através das tuas plataformas, do Instagram, do Facebook, do TikTok, mas também em palestras. E agora estás tu um bocadinho neste caminho de ajudar outras pessoas. Agora são as pessoas que procuram a Luciana, já precisaste tu e agora és tu que estás... Como é que é de repente? De repente não, que isto é um trabalho de... Sim. Já foste diagnosticada em 2020. Sim, sim. Mas como é que é agora estar deste lado em que se ajuda? Sim, porque eu acho que as coisas, às vezes nós não escolhemos, as coisas escolhem-nos. E eu acho que foi isso que me aconteceu. Eu comecei a partilhar a minha história, não é? E eu ao início não dizia onde é que era o cancro. Não dizia. Toda a gente deduzia que era na mama, porque eu tirava fotos e ocultava a minha cara, tirava sempre só do lado e ninguém tinha noção que era um cancro na cara. E quando finalmente eu falei sobre o cancro na cara, não é? Houve muita curiosidade. Mas tu respeitaste o teu tempo. Sim, tu sem dúvida. Só partilhaste porque eu não queria perguntas às quais eu não tinha resposta. Eu não queria isso. E não queria que olhassem para mim como uma coitadinha. Porque as pessoas sabiam que era na cara e eu estava muito deformada, não é? As primeiras cirurgias, então eu fiquei mesmo com a cara completamente diferente e eu não queria sentir essa pena dos outros, sim. que eu senti muitas vezes. Muita gente me ia ver a casa e via nos olhos das outras pessoas tipo... Oh. E chegaram-me a dizer coisas menos bonitas sobre a minha imagem, não é? Como é que se lida com isso? Lidando. Acreditando que se vai ficar melhor, que é isso que eu penso sempre. Mas tu respondes, tu esqueces, tu... Agora já respondo. Eu vejo. Agora já respondo. Eu dizia assim, respondes, mas antigamente não, mas agora já o faço. Mas eu adoro, porque tu acabas por
ensinar e dizer às pessoas, e eu concordo muito com esta abordagem, que é, ok, isto estava a acontecer, então, mas eu tenho o direito de dizer o que é que eu quero que as pessoas, Claro. como é que eu quero que as pessoas lidem Claro. comigo. Claro. E há determinados aspectos. E é educar, porque às vezes as pessoas não têm mesmo noção, Não que estão a sabem. fazer Sim, mal. sim, sim, sim. Nós às vezes pensamos que a pessoa tem noção e não tem. E Sim. às vezes temos que educar as pessoas. E aquele é o meu espaço, é uma página aberta, mas isso não convida que as pessoas sejam mal educadas. Antes, por outro lado, todo o amor e todo o carinho que tu tens recebido também é assim uma coisa extraordinária. Sem dúvida, sem dúvida. E fico muito feliz Tens uma porque comunidade. eu diariamente recebo mensagens. Ainda há uns dias recebi uma mensagem de uma rapariga da Costa Rica com o mesmo tipo de cancro que eu, que me encontrou e que me agradeceu. Teve a ver o meu perfil todo e agradeceu-me. Tipo, eu ainda vou passar por este processo e estive a ver o teu processo todo e obrigada pela força que me mostraste, não é? Que transmitiste. E eu sei porque eu já fui aquela rapariga. Tu costumas dizer que estás no caminho do amor próprio. Aliás, é o mote da tua partilha, da tua palestra. É. E o que é isto? Estar no caminho do amor próprio? Porque eu achava que o amor próprio era eu fazer tudo também pelos outros, como eu sempre fui toda a minha vida. Eu sempre vivi muito em prol dos outros, sempre para agradar os outros. E eu percebi que o amor próprio não é isso. Que o amor, não é? Eu posso fazer tudo e ajudar os outros, mas também eu primeiro tenho que me amar a mim, principalmente. E eu esquecia-me muitas vezes de mim. E então, eu costumo dizer que eu estou no caminho do amor próprio, mas é um caminho para a vida toda e diário. Isto não é uma coisa que eu, pronto, já estou bem, estou curada, eu estou cheia de amor próprio. Não, 100% de bateria. Não, isso é mentira. Bateria. Nós temos que ligar todos Claro. os dias e carregar o nosso coração, a bateria do nosso coração. Isso tem que ser feito diariamente e para a vida toda. É um trabalho diário. Por isso é que eu chamo das minhas palestras o caminho do amor próprio. E tu dizes uma coisa extraordinária que é, tu estás neste processo de operações, já fizeste algumas, ainda falta Várias. também, e tu dizes uma coisa que eu adoro, que é, eu não quero recuperar a antiga Luciana, esta vai ser uma nova versão, porque tu mudaste. Não mudaste só fisicamente, tu mudaste. Eu não era assim. Eu sei que não vou ficar como era, mas eu sei que vou ficar bem. Então, mas tu tens todo E tenho todo o direito de ir à procurar a busca. minha nova versão e a minha melhor versão. Já que eu passei por isto tudo, por que não? Então melhorar. Eu acho que, lá está, para melhorar há sempre espaço, não Então é? não há. Que lindo. Não, sabes que eu babo muito por ti, é negócio. Eu também é recíproco. E tu estás a falar. Estamos aqui a aguentar para não nos abrçarmos. Se puser uma cadeira no meio, porque estão sempre a dizer, parem de se agarrar. Mas da mesma forma que falas das coisas boas, tu partilhas com muita naturalidade a tua vulnerabilidade, não é? Claro, claro. Que é para ti é um sinal de força também. Porque é na vulnerabilidade que está a força, sem dúvida, sem dúvida. E a partir do momento em que eu me comecei a mostrar como era, as minhas pessoas encontraram-me. É verdade, porque eu acredito mesmo nisso, porque as pessoas que se escondem sofrem muito, porque as coisas que nós não dizemos matam-nos por dentro. E eu sei que guardei muita coisa durante muitos anos. Como o teu sonho é um dia vires a trabalhar na rádio, nós viemos aqui à Global Media fazer aqui um improvisozinho. Luzinha, agora vais sempre em frente e a tua surpresa está ali ao fundo do corredor. Não pode! E agora recebemos no nosso programa em direto a nossa amiga Luciana. Olá, Luciana. Senta-te, por favor. Olá, Luciana. Como é que estamos? Então. Olha, estamos em direto na rádio. Eu sei que tens uma paixão muito grande pela rádio. Tenho. E sabes que a minha rádio me dá sempre esta sensação de nostalgia. E pegando também nessa ideia, eu queria fazer uma viagem contigo. Ok. E eu queria que me levasses a um sítio que eu também conheço, mas calhar de uma forma diferente da tua. Queria que me levasses ao Porto da tua adolescência. Sim, sim. Um Porto onde tu cresceste, uma zona Sim. onde foste muito feliz. Um Porto que é um bocadinho diferente daquilo que se calhar as pessoas conhecem como o nosso Porto. Tu cresceste ali na zona da Praça da Alegria, Paredes Sim, Meias, São com Vítor. São Vítor e Fontainhas. Sim. Que Porto era esse? Era um Porto onde se podia brincar na rua, onde toda a gente se conhecia, onde se alguém não vinha à rua um dia, iam logo bater à porta para saber se estava tudo bem. Era um Porto diferente. Quem era a Luciana desse Porto? Eu era uma miúda muito tímida quando era criança, mesmo muito tímida e reservada. Mas já não eras na adolescência. Ainda fui. Só aos 15 anos acho que é que arrebitei um bocadinho, porque eu era muito tímida, muito na minha, mas sempre tive um sentido de justiça muito grande. Eu defendia sempre toda a gente. É engraçado que já desde miúda eu era assim. Como era sempre a mais alta, então era sempre eu que ia lá, não batas nesta ou naquela. Tinha sempre muito isso, que acho que era da minha zona. Eu acho que
esse bocadinho, essa parte de ser forte desse sentido, porque senão eu chegava a casa e ainda levava por cima, se não me defendesse, não é? Eu acho que veio daí, veio dessas minhas raízes, dali da zona de São Vítor, não é? De ter que me defender, não é? Sozinha. E então, como eu passei também por algumas coisas quando era miúda, bullying e essas coisas, então fazia isso, defendia os outros. E a Luciana da adolescência era uma Luciana assim, era uma Luciana sempre muito preocupada com os outros. E isso acompanhou-me depois ao longo da vida. Quem está a ouvir falar, quem nos ouvir, parece que estamos a falar de um meio muito complicado. Não, mas a ideia de hoje, olhamos para isso, eram meios muito difíceis, mas havia uma beleza muito grande nessa maneira de ser, que se calhar já se perdeu um pouco. Sim, eram casas pequenas com corações grandes, é o que eu costumo dizer mesmo. O humor é uma das ferramentas de autodefesa. Sem certo? dúvida. Porque sem tu detestas que te digam que és uma grande guerreira, palavras que és muito forte, que és uma lutadora. E guerreira então a mim, Enerva-te. porque isto, se fosse uma guerra eu nunca ganhava, é o cancro, não é? É um gigante. É verdade. Então eu prefiro que me chamem de Amazona. Ai, adoro! Eu digo sempre, não, chamem-me de Amazona. Guerreira não, porque se fosse guerreira, lá está, isto era uma luta desigual. E depois, Exatamente. quando me dizem, tu és tão forte, como se eu pudesse aguentar tudo, como se eu não precisasse de um abraço. Tipo, as pessoas têm muito essa tendência, tipo, tu aguentas, tu és muito forte. Sim. Não, isto é a minha vida, não é? Sim, E eu sim, tenho é que lutar por ela, porque principalmente quando as pessoas me dizem, como é que tu aguentas? Eu não penso nisso, eu só penso, isto é a minha vida. E eu tenho que sair vivo dela. Acho que é basicamente isso que eu faço. Exatamente. Nós só fazemos isto porque estamos vivas, não é verdade? É uma defeito que a gente tem. Exatamente. E eu gosto de viver, E eu não gosto é? de viver. Não é? Lu, tu és um verdadeiro true power e há uma pergunta que eu não te fiz que eu gostava mesmo de fazer, porque eu sei que às vezes ainda utilizas máscara na rua ou quando não te sentes tão à vontade com as pessoas, Sim, verdade? sem dúvida. Comigo e com o Tiago estás completamente à vontade, com a nossa equipa. Nas redes sociais estás completamente à vontade e nas tuas palestras estás completamente à vontade. E fizeste agora uma palestra para 300 pessoas, sem máscara. E o que é que te motiva a subir a palco e a não ter esse medo? É assim, eu uso máscara por vezes, não por mim, mas sim pelos outros. Porque os ok. outros me fazem perguntas e questionam o porquê de eu andar como penso e olham para mim com aquele olhar de coitadinho. E às vezes, para evitar esse tipo de perguntas, eu coloco a máscara. Mas quando eu subo em cima de um palco, não é sobre mim, é sobre inspirar outras pessoas. E as pessoas pensam a pensar, então se aquela está ali, sem dentes, está arranjada, até coloca batom no lábio de baixo, não é? Sim. E eu estou aqui, tenho um probleminha de nada e já só quero estar deitada na cama e não quero sair de casa, não é? Então eu quero é inspirar essas pessoas. Não, se ela está ali e consegue, eu também consigo. Então deixa de ser sobre mim, porque isto é sobre um propósito maior, não é? Eu ao estar ali em cima de um palco, a assumir a minha condição, sem querer, inspiro outros, se calhar já no recato da sua vida, não é? A ganharem força para outros pequenos desafios e a pensarem, ok, isto não é assim uma coisa tão grande, este meu problema. Exato. A relativizar. Relativizar. E a ressignificar. E a ressignificar. Por isso é que tu és um verdadeiro true power. Tinhas mesmo que estar nesta série, porque À Procura do True Power não é sobre nós, é sobre algo maior do que nós. Isso foi também aquilo que fez com que quisesse muito fazer isto. E obrigada pela tua brutal generosidade, leveza, boa disposição. Por teres vendido comigo na feira, não vendemos nada, fomos praticamente despedidas pela Dona Paula, mas tínhamos atitude, às vezes na vida o que é importante é ter atitude. Obrigada por tudo e eu tenho a certeza absoluta que vais continuar a tocar em muitos corações. Obrigada. Um beijinho, ama!